Se você quer entender como se representa um elemento e suas semelhanças atômicas, fique comigo até o final desse vídeo. Oi gente, meu nome é Ana Laura Castro e bem-vinda ao Portal Vestibulana. Hoje teremos uma videoaula de Química falando um pouquinho sobre representação dos elementos e semelhanças atômicas. Vamos começar. Aqui eu representei um elemento X, qualquer um, só para explicar como é feita a sua representação. Aqui em cima nós temos o A, que seria a massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Aqui embaixo, em Z, é o número atômico, ou seja, é o número de prótons que vem na tabela periódica. Aqui seria o símbolo, né, como o elemento ele é representado, tipo carbono, C. E aqui em cima, às vezes vem uma carga positiva ou negativa. Quando vem uma carga positiva, quer dizer que é um cátion. Quando vem uma carga negativa, quer dizer que é um ânion. Mas o que significa isso? Quer dizer que todo átomo no seu estado fundamental é nêutron, ou seja, o seu número de prótons é igual ao seu número de elétrons. Quando vem uma carguinha em cima do símbolo, quer dizer que, se for uma carga positiva, será um cátion, ou seja, ele perdeu elétrons. Então, o seu número de prótons é menor que o seu número de elétrons. Agora vamos entender um pouquinho as semelhanças atômicas. Nós temos 4 tipos de semelhanças: os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos. Isótopos, o que eles são? São a igualdade de prótons, ou seja, a igualdade do Z, aquele negocinho aqui embaixo, do símbolo. Então aqui eu coloquei 2 tipos de carbonos, mas os dois têm o mesmo número atômico, ou seja, eles são isótopos. E aqui eu coloquei uma observação muito importante: todos os isótopos são do mesmo elemento, não existe isótopos de elementos diferentes. Os isóbaros, o que são? São a igualdade de massa, ou seja, o Azinho que vem aqui em cima. Aqui eu coloquei um carbono e um nitrogênio, e os dois têm massa 14. Os isóbaros só ocorrem em elementos distintos, nunca em mesmos elementos, certo? Aqui nos isótopos temos a igualdade de nêutrons. Lembrando que os nêutrons eles ficam escondidos, tanto é que eu nem representei ele aqui. Mas como nós achamos os nêutrons? Os nêutrons são encontrados da seguinte forma: você pega o número da massa menos o número de prótons, aí você acha o número de nêutrons. Aqui eu peguei 2 elementos diferentes também, o carbono e o oxigênio, e eu fiz 14 menos 6 dá 8, 16 menos 8 dá 8, e eu achei que os dois são isótonos, ou seja, tem a mesma quantidade de nêutrons. Aqui nós temos os isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? São a mesma quantidade de elétrons. E como eu disse no começo da aula, todo átomo no seu estado fundamental é nêutron, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Então, como nós achamos os elétrons? É a mesma quantidade de número de prótons. Então, aqui, o número de elétrons é 10. Mas e quando tem uma carga? Por exemplo, aqui, eu coloquei o Na, mas o número de prótons é 11. O que eu disse? Se é um cátion, ele perdeu um elétron. E aqui é uma carga positiva, ou seja, só tem um e é um cátion. Então, ele vai perder um elétron. Então, eu fiz aqui, ó, 11 menos 1 igual a 10. Número de elétrons igual a 10. Aqui eu fiz um exemplo com uma carga negativa. Eu coloquei o elemento e coloquei que o número atômico dele é 9. Só que ele tá com uma carga negativa, ou seja, ele tá ganhando um elétron. Então, aqui eu fiz 9 mais 1 igual a 10. Então, todos esses elementos são isoeletrônicos, ou seja, tem o mesmo número de elétrons. Bom, pessoal, agora eu vou apagar a lousa e nós vamos fazer um exercício para ver como isso se aplica na prática. Gente, eu já apaguei a lousa e eu trouxe o exercício aqui pra gente fazer. Eu vou ler, enquanto isso ele vai passando na tela para vocês. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z.
o número de massa de Z é 138. E a pergunta é, o número atômico de X é? Então, eu vou fazer esse exercício com vocês pra gente ver como essa matéria é aplicada nas provas e nos vestibulares. Eu anotei aqui as informações que ele nos deu. E primeiro, o que eu gosto de fazer são círculos onde vai ficar o número e ligar com o que ele é semelhante. Por exemplo, X é isóbaro de Y. O que é isóbaro? Mesmo número de massa. Onde fica a massa? Aqui em cima. Aí eu vou ligar, porque são iguais. Aí eu já sei, eu gosto de fazer assim. E X é isótono de Z. O que é isótono? Mesmo número de nêutron. O nêutron, geralmente, a gente representa ele aqui no meio. Y tem número atômico 56. Onde fica o número atômico? Aqui embaixo. Massa, 137. E é isótopo de Z. O que é isótopo? Mesmo número de prótons. E aqui nós temos que são o mesmo, ele nos deu esse número. Tá aqui. O número de massa de Z é 138. A massa do Z ela é 138. Olhando aqui, o que nós podemos descobrir? Nós podemos descobrir o número de nêutrons do Z, né? É só a gente pegar a massa e diminuir pelo número de prótons. E a gente consegue achar o número de nêutrons. Diminuindo 138 por 56, a gente tem que o número de nêutrons é igual a 82. A gente liga lá, 82, e vamos achar o número de prótons. Como nós fazemos isso? O número da massa menos o número de nêutrons. E nós temos que o número de prótons desse elemento é igual a 55. Letra A. Vocês viram que essa matéria ela é muito simples e ela é bem tranquila, muito fácil. Todos os exercícios são mais ou menos assim. É só vocês ir fazendo assim, ligando, que vai ficar super tranquilo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido. E se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram, que eu vou estar respondendo todos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Lembrando aqui que na descrição nós temos o link para o nosso site e para o nosso Instagram. Até a próxima, tchau!